Está começando mais um programa Arte de Viver. Em breve, a apresentadora Mônica de Lima Azevedo, após as suas férias, estará aqui de novo com vocês. Por enquanto, eu estarei apresentando o programa e hoje a nossa entrevista é muito interessante. Você já escutou falar da pomada do vovô Pedro? Muitas pessoas já escutaram falar, já utilizaram e muitas outras ainda não. Eu achei um tema bastante intrigante e trouxe para nos falar sobre o tema João Elias, que é um médium. Tudo bem, João Elias? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. É um médium, presidente do Lar Espírita Cristão Elizabeth. Cristão não é isso? Elizabeth. João, conte para nós como apareceu a pomada vovô Pedro. A pomada vovô Pedro, a presença dela manifestou-se no Centro Espírita Campos Vergal, na colônia de Rancenianos Santa Isabel, na Grande Belo Horizonte, em Betim. Certo. E João Nunes Maia, o responsável pela fórmula da pomada, o médium que recebeu esta fórmula, foi àquela colônia lançar o livro Além do Ódio. E o dirigente do centro, Pipoca, também portador da hanseníase, ele estava muito feliz, porque foi a primeira vez que alguém foi lançar livros dentro de uma colônia de rancenianos. E ele, muito feliz com o grupo de rancenianos, começou a ficar preocupado em função de ter levado 105 livros e o centro haviam mais de 400 doentes. Era muito pouco livro para muita gente receber Exatamente. esse livro, né? E era um livro espírita. Era um livro espírita, era um romance chamado Além do Ódio, cujo espírito de Niquinha pediu a João Nunes Maia que fosse ali lançar o livro, porque ela também era uma das personagens deste romance. E Senhorzinho Cardoso foi quem trouxe o romance através das mãos de Tio Nunes, carinhosamente chamado por nós Tio Nunes. E assim foi, mas Pipoca, o presidente daquela instituição, disse a Nunes, percebendo o seu constrangimento, a sua preocupação em função da quantidade de livros e o número de pessoas, falou, Nunes, não se preocupe, nós vamos fazer com que tudo dê certo, porque vamos sugerir a você que dê um livro para cada família. Nossa. E exatamente na 105ª família, o livro foi doado e aí acabaram-se os livros. E Tio Nunes ficou muito feliz com isso, estava exultante de alegria porque conseguiu, né, passar o livro, satisfazer o pedido de Niquinha, o espírito que havia solicitado a ele esse favor. Ele estava naquela euforia, cumprimentando os amigos, quando de repente o salão já estava vazio, não haviam mais encarnados, e começou a adentrar o salão do Centro Espírita Campos Vergal, escravos, espíritos de escravos, vestidos a caráter. Entrou o espírito de Niquinha, entrou o espírito de Miramês, que na época era o protetor, o mentor espiritual de João Nunes Maia, o espírito protetor dele, e entrou Senhorzinho Cardoso, e entrou também o espírito de Mesmer, o descobridor do magnetismo, médico, teólogo, sim, filósofo, sim, estudou muita filosofia, enfim. Ele disse, eu vim para cumprir uma obrigação que eu tenho para com o Pai, o Criador, para com Jesus, o nosso mestre, e eu preciso cumprir e preciso que você tome de papel e lápis que eu vou ditar a fórmula de uma pomada. Essa pomada é para minimizar o sofrimento de pessoas como Pipoca e os demais que aqui estão. Então essa pomada ela foi ditada por um espírito? Foi o espírito de Mesmer. Mesmer. E ele ditou a pomada e João Nunes Maia ficou muito sensibilizado, muito emocionado e perguntou o nome. Qual o seu nome? E ele disse, vovô Pedro.
Pois é, o nome Vovô Pedro, né? Chama muita atenção. Quem foi Vovô Pedro e por que do nome Vovô Pedro, né? Certamente Mesmer teve uma reencarnação, porque ele também está nesse romance, ele é uma das personagens deste romance. E ele certamente deve ter tido uma encarnação como escravo. E ele disse, as coisas simples têm que ter os nomes simples. Sim. Por isso o nome Vovô Pedro. E ficou. E aí tio Nunes ficou muito feliz, muito emocionado, despediu-se. E em 1973 ele fez a primeira quantidade de pomada. Foi em 73, então? Em 73. Na casa dele, numa panela de pressão, já bem usada, fez 2,5 kg. E hoje vocês vão poder assistir, ver as fotos, né? Que não é mais numa panela de pressão, né? Com hoje certeza. existe toda uma estrutura e inúmeras pessoas trabalhando a favor, né, desse compromisso até espiritual e o compromisso mesmo com a pomada também, né? Exatamente. É um comprometimento muito sério, muito dinâmico, onde nós temos a conscientização de que a pomada não nos pertence, nós não temos mérito nenhum, o mérito todo vem de Deus, que é o Criador, vem de Jesus, vem dos bons espíritos. Inclusive Mesmer, na época de Jesus, ele foi curado pelo Cristo. Sim, e você vai falar sobre isso no próximo bloco, como também no próximo bloco, né? Nós vamos mostrar não só as fotos, mas também para que serve a pomada Vovô Pedro, né? Mas antes,